Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou o Pedro Rangel, hoje nós vamos falar sobre um tema que é a enorme distância que pode existir entre a visão de produto brilhante e a sua execução no dia a dia e o surgimento de uma disciplina nova chamada Product Operations. Quem vai me ajudar a conduzir esse papo hoje é a Marcela, Head de Marketing aqui da DTI Digital. Tudo bem, Marcela? E aí, Pedro? E aí, todo mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. E um artigo recente da McKinsey destacou um paradoxo no nosso tempo recente, que apesar de tecnologias como IA prometerem ganhos trilionários, o ganho da produtividade global correspondente tem, na verdade, diminuído e acontecido de forma muito mais incremental do que com os primeiros adventos de tecnologia, né? E esse estudo aponta para uma perda de disciplina operacional como uma das causas, né? Que é o que a gente consegue super relacionar aqui com o livro da Melissa Perry também, que traz a disciplina de Product Operations. Quem vai ajudar a gente a desvendar esse tópico hoje, a gente recebe mais uma vez aqui no podcast, é a Sofia Orsini. Tudo bem, Sofia? Tudo bem. Oi, pessoal. Prazer para quem nunca me viu por aqui. Faz um bom tempo que eu não apareço, mas muito feliz de estar aqui hoje pra gente conversar sobre esse tema. Literalmente aparece, né? Que agora a gente tem vídeo. Sofia é líder de design aqui da DTI Digital, já presença antiga aqui no nosso podcast e vem falar mais um pouquinho aí sobre o sistema como uma das nossas especialistas, né, Sofia? Eu já vou começar, assim, eu como profissional de marketing, né? Então eu me sinto bem outsider aqui, vou fazer umas perguntas bem básicas. E tem uma coisa que eu ouvi outro dia, que a teoria fala sobre a prática como se a prática fosse igual à teoria. Então eu queria começar aqui de cara te pedindo para contextualizar um pouquinho o que é Product Ops. Como que você enxerga isso, Sofia? Então, essa disciplina, essa nova moda, digamos, de Product Operations, nada mais é do que dar um nome novo a uma coisa que, de certa forma, já existe há muito tempo. É um termo que foi popularizado pela Melissa Perry com o livro que ela lançou, que tem esse nome mesmo, junto com alguns outros coautores, mas que fala muito de um conjunto de premissas, de práticas e de ferramentas que uma organização pode ou deve adotar no processo de desenvolvimento de produtos digitais para tornar a função da gestão de produto, do Product Manager e dos Product Owners que trabalham ali nos produtos mais eficiente e que essa eficiência ganhe escala também, porque a gente sabe que é muito fácil não, mas é mais simples a gente ter uma gestão de produto boa e eficaz num contexto de um time só. Mas quando a gente começa a falar de vários times trabalhando juntos em produtos, ou no mesmo produto, ou em produtos correlatos, a coisa vai ficando mais complexa e mais difícil de organizar. Então essa disciplina vem muito para tentar estabelecer práticas, ferramentas e premissas básicas que as organizações podem adotar no dia a dia para conseguir organizar o que às vezes parece um caos. Eu estava até pegando alguns insights sobre o livro. Uma coisa que foi citada é que o Product Ops acelera o ciclo de aprendizado mesmo e o feedback loop, assim. Como que isso se dá na prática, na sua visão? Todo o propósito de trabalhar essa questão de padronização e às vezes até de automatização de processos através das práticas do Product Ops tem o foco de tornar o trabalho dos Product Managers dessa organização mais voltado para o que realmente gera valor ali para dentro do produto, permitindo que eles possam deixar de fazer atividades que são mais manuais, mais administrativas do dia a dia, que muitas vezes é o que a gente vê, que muitos PMs passam muito tempo, preciso de um dado, fica lá cavucando no dado, tentando achar, encontrar uma resposta, porque aquilo não está facilmente acessível, mas numa situação onde a gente tem uma operação que roda bem do ponto de vista de produto, isso estaria acessível mais facilmente para ele que ele realmente possa só pegar esse dado e fazer o trabalho que ele faz melhor, que é pensar em como isso se conecta com a estratégia, como que esse dado vai ser usado para impulsionar o produto e gerar realmente o valor esperado pela organização ali. Então, a partir da gente liberando os PMs para ter esse trabalho mais estratégico, a gente considera que eles conseguem realmente alimentar esse ciclo de feedback que o produto é baseado nisso, né? Então, toda a nossa forma de trabalhar aí com agilidade, de forma iterativa, se baseia sempre nisso, da gente ter o feedback, ter esses ciclos virtuosos, só que muitas vezes a gente sabe que as pessoas acabam tendo que focar em mil outras atribuições ali no dia a dia. Então, a gente tendo uma operação bem organizada, nesse sentido, nos ajuda a que as pessoas possam focar no que elas realmente sabem fazer de melhor ali. Legal. E você acabou falando de uma operação organizada, e você acha que qual que é o principal sintoma para falar assim, do tipo, a partir de agora vale a pena olhar para essa disciplina, né, e implementar? E eu até te pergunto assim, se tem a ver diretamente com o tamanho do time, ou se não necessariamente, se
dá para qualquer time usufruir do framework, né? Enfim, do que a disciplina prega. Como muita coisa na vida, eu acho que a resposta sempre depende. Mas é sempre uma grande mistura de fatores diferentes que vai depender muito de cada organização. Tem organizações que o core business é o produto mesmo, e aí vai ter uma série de desafios diferentes. Tem organizações que o produto digital apoia o core business, mas não tá ali na frente, então isso traz uma série de desafios. Cabe a cada organização entender de onde que tá vindo o maior problema. Então, muitas vezes o que a gente vê são pessoas fazendo coisas muito parecidas em pontas completamente diferentes da organização, ou desenvolvendo features similares em produtos diferentes que poderia estar mais centralizado e otimizando a utilização de recursos ali da organização. Muitas vezes a gente vê pessoas de produto com muita dificuldade de unir dados, coletar dados que vão ajudar a ter insumos para evoluir esses produtos e para avaliar quão bem esses produtos estão atuando em cima da estratégia que a empresa gostaria que eles estivessem. Então, vai ter uma variedade ali de sintomas que a gente vê, mas muitas vezes é uma perda de eficiência, e o que eu visualizo na minha cabeça é muitas vezes a sensação de que a gente tá batendo a cabeça na parede continuamente. Tipo assim, eu já discuti isso, eu já tentei resolver isso de N formas, mas ou eu tô com esse problema ainda, ou agora eu vejo que um colega tá com o mesmo problema que eu já tive. Como que a gente faz com que isso corra mais redondo mesmo? Você acha que, de certa forma, também a disciplina contribui pra gente sair daquela visão tarefeira das coisas e conseguir ter um olhar mais holístico sobre o produto também? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma coisa que até parece um pouco alienígena para alguém que já esteja no dia a dia do produto, muito no operacional, que acaba vira rotina, né? Você acaba tendo essas tarefas administrativas que sua vida inteira vira isso. Fica escrevendo card, a gente fica lá no dia a dia de ficar atualizando coisas, ajudando o time, e acaba que a gente não tem o tempo, que às vezes a gente até se refere, né, como um ócio criativo, da coisa da gente poder, tipo, respirar, olhar pro produto, falar, isso tá fazendo sentido mesmo? Essa funcionalidade tá entregando o que ela precisa entregar? O que as outras pessoas estão fazendo? Como que eu posso ajudar também os outros PMs que estão trabalhando dentro dessa organização? Como que as coisas se conectam? Porque a gente vai perdendo essa visão macro, né? A gente fica muito no micro quando a gente tá trabalhando no operacional. Então, ter uma padronização de práticas, uma automatização de alguns processos, que é o que é proposto nessa disciplina, né, de Product Ops, acaba ajudando a sair um pouco dessa... Dá pra dar uma respirada, né? Até esse artigo da McKinsey que traz esse paradoxo da produtividade, ele fala muito da questão da dificuldade de escalar, né? Tem até um dado que é interessante, que ele comenta que apenas 30% das organizações conseguem escalar e sustentar melhorias digitais provenientes das tecnologias da indústria 4.0, e em um determinado momento ele fala sobre correntes de conhecimento quebradas também. E eu acho que a Melissa Perry, no livro, ela até traz uma visão sobre cenários de mais alta complexidade, um cenário que tenha muitos PMs, né, 10, 15 PMs atuando num ecossistema interligado assim. Mas eu diria que a disciplina, vê se você concorda, né, Sofia? A disciplina, ela não precisa se ater a grandes volumes, né, de pessoas trabalhando num ecossistema grande e complexo. Para times menores também tem as mesmas necessidades, né? Acho que até pensando nos pilares que ela traz ali no livro, né, de analytics, tudo mais, se puder comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o framework que o livro propõe, justamente, está considerando um cenário super complexo, que é o cenário que a própria autora está inserida na vida dela, né, digamos. Mas os sintomas que a gente vê da falta de Product Ops e as possibilidades de ações que tem ali dentro são coisas que são plausíveis de serem aplicadas em escalas menores, para times menores, porque são problemas que todo mundo sofre. Essa questão toda de focar muito no operacional, não conseguir pensar no estratégico, acho que não é novidade para ninguém, independente do tamanho que a gente está atuando ali. Então, obviamente, as ações e o nível de complexidade e o nível de negociação que vai precisar ser feito por alguém que esteja tomando um papel de Product Ops vai ser diferente, dependendo da complexidade ali do produto e da organização, mas é super aplicável para diferentes escalas. Então, ela fala ali dos 3 pilares do Product Ops, que são insights de negócio e dados, insights de cliente, mercado e processo e governança, que esses 3 pilares aparecem em qualquer produto. Maior, menor, tanto faz. E aí cabe a cada organização entender o quanto que isso se aplica para o nível de maturidade que eles têm ali com o produto e para a quantidade de pessoas que eles têm atuando também nesses produtos. É claro, dependendo do tamanho do ecossistema, você pode ter engrenagens super complexas para poder montar esses 3 pilares aí, ou você pode ter o básico, que muitas vezes as pessoas já falam em fazer. Feito. Sim, ela fala em alguns momentos no livro sobre, nesse primeiro pilar, né, de dados e métrica de negócio, sobre automatização de relatórios e uma geração desses relatórios a partir de uma base de dados já muito bem estruturada, que a gente sabe que nem sempre é factível para
empresa com menor escala ou para um produto que está nascendo, então a gente ainda não está muito bem estruturado. Mas essa questão do Product Ops passa também por padronização de ferramentas, padronização de processos. Então pode ser uma coisa no micro, até no nível de usar um template de escrita de história já pronto para todas as histórias que você não vai precisar ficar pensando. Eu ia te perguntar isso, qual que é uma dica assim mínima para começar? Eu acho que vai depender de onde está doendo mais, mas coisas muito fáceis da gente pensar principalmente nesse pilar de processo e governança, que acaba sendo um pouco menos complexo da gente começar a trabalhar nele, porque ele tem menos dependência de ter uma coleta de dados robusta, seja interna, seja de mercado, seja de cliente. Quando a gente pensa em processo, é mais uma questão de a gente tentar criar um padrão e experimentar com ele, ver se ele vai funcionar também, que nem sempre tem receita de bolo, né, infelizmente. Mas coisas como ter templates, ter modelos específicos que a gente replica. Obviamente, a gente não tem nada escrito em pedra, a gente sabe que em produto a gente não consegue aplicar um padrão perfeitamente replicável em todos os cenários, mas é entender quais que são as premissas da minha operação de produto, ter mais ou menos ali eu gosto de pensar muito numa caixa de ferramentas, como uma analogia, né? Não é uma ferramenta específica para cada coisa, mas você vai ter ali coisas que você vai poder montar quase como um Lego, né? Então, eu preciso montar um roadmap, eu preciso de um roadmap super detalhado, sprint a sprint, ou eu preciso de um now, next, later? Para quem que eu vou contar essa história que eu tô querendo contar aqui com o meu produto? Vai ser para um stakeholder que eu tô tentando defender uma alocação de orçamento, ou vai ser numa apresentação mais estratégica, mais para falar de ambições para o futuro? Porque isso vai informar diretamente no que eu vou tirar da minha caixinha de ferramentas, que idealmente estaria pronta ali, tendo um olhar de operação de produto mais focado. O próprio artigo, acho que ele tem uma seção específica, ele se divide lá, ele traz vários dados, né, sobre excelência operacional, os lugares onde tem ineficiência, né, na gestão, na cultura, mas tem um pedaço que é explícito, assim, sobre ineficiências no processo, que fala sobre baixo uso de ferramentas visuais, check-ins muito superficiais, falta de dar feedback para o desenvolvedor, falta de ferramentas que dão transparência visual para o processo e para as métricas, né, que eu acho que pra mim, né, aí você falou do que é o básico, eu falei várias coisas, né? Quando tudo é básico, já nada mais é, né? Mas essa questão de dar transparência, né, pro grupo, né? Ter ferramentas visuais, artefatos mínimos, assim, que vão permitir compartilhar com o grupo o que tá acontecendo, o feedback, né, do mercado, do cliente, etc. Em todos os níveis, né? Não é só o cara de produto, a pessoa de design que tem que estar por dentro disso tudo. Pra mim é uma coisa bastante básica também, que eu achei legal que o artigo relaciona, aí começa a trazer até sobre a motivação das pessoas, né, de continuar ali, como as empresas conseguem reter mais quando tem esses recursos bem aplicados, né? Acho que essa questão da complexidade entra muito no ponto sobre o tamanho e a escala que a gente está olhando. Muitas vezes o Product Ops, da forma como inclusive é proposta no livro, é uma pessoa ou um time que tem esse papel, que vai puxar essas atividades, que vai puxar essa estruturação toda, vai pensar em como fazer a comunicação da estratégia de produto para os stakeholders, como buscar insights de mercado para depois compartilhar com os times para eles poderem usar. Mas muitas vezes, em contextos com menos pessoas atuando ou produtos menores, a gente não vai ter esse papel. Ele não é um papel que é necessário que tenha uma pessoa específica para ser a pessoa de Product Ops. Esse papel de cuidar da operação é um papel antigo, se a gente for pensar do ponto de vista de engenharia. E a gente fala de Product Ops, a gente também fala de Design Ops muitas vezes, mas que a função ali de olhar para a operação e cuidar que as coisas estejam rodando bem é de todos do time. Então, acaba que não precisa ter uma pessoa específica para olhar para Product Ops, mas todas essas coisas que a gente está falando aqui de vou criar um template para minha escrita de histórias. Provavelmente todo PO ou todo PM já pensou nisso em algum momento, então é um Product Ops em escala menor. E aí é entendendo como que isso se aplica dentro do time e em times correlatos ali que podem existir nesse contexto. Então vai variar muito essa escala mesmo, mas tudo dá para ser adaptado. Acho que o que mais importa são os princípios de ter essa organização e essa estruturação da operação para produto e como que isso ajuda o time e a organização a tomar decisões que são mais voltadas para ROI e com base em dados e com uma base sólida de argumentação e menos de sair tentando atirar para todos os lados. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, preciso entregar alguma coisa, preciso escrever essa história. E acaba que você vai entrando nesse desespero e não consegue evoluir esse lado mais estratégico do produto. Na verdade, o Product Ops, assim, a disciplina, não traz uma grande novidade, né? É tudo aquilo que com o ágil, desde lá de trás, a gente tá tentando conseguir. Só que eu acho que a Melissa deu uma roupa nova para esse negócio e tentou encaixar isso num flow, né? Tipo um flow de produto.
mais interessante, mais sutil, mais suave, com menos dor, né? E menos dor de crescimento até, né? Então, porque ela sempre traz do ponto de vista da escala, assim. Mas, na verdade, é algo que produteiros mundo afora estão tentando implementar há muito tempo, né? Acho que o livro tem um lado muito bom de trazer um vocabulário que pode ser padronizado, então que toda pessoa de produto pode entender, mas que são práticas antigas. Eu acho que o mais importante ali, quando a gente está tentando trazer uma prática de operação de produto, de uma estruturação mais robusta, é entender que nem tudo vai ser perfeito no início. E mesmo no final talvez não seja perfeito, porque é uma coisa que você vai estar em constante aprendizagem, como é qualquer operação, seja na engenharia, seja no design, seja em produto. E com essa abordagem bem do ágil mesmo, de iterativo. Então, vou testar aqui uma abordagem de padronização desse processo, de organização do meu board, ou de criação de um roadmap, ou de uma ideação sobre uma feature. Mas isso, às vezes, você vai precisar recalcular a rota. E tá tudo bem, faz parte. Acho que ela faz um agrupamento interessante da coisa também e tenta estabelecer melhor, assim, responsabilidade. Acho que papéis nem tanto bem definidos, mas ela tenta falar melhor das responsabilidades do time e das interações com outras áreas da organização, assim, que muitas vezes pode ser onde está o problema também, né? Às vezes o time de produto tá lá com um setup bacana, todo mundo com seus papéis e responsabilidades interessantes naquilo que está no domínio do produto, mas na interface com outras áreas importantes da empresa, às vezes pode ter algum furo aí, né? Você tem algum exemplo, assim, de cabeça, de alguma tentativa de estabelecer esse flow que é o Product Ops, que tenha falhado, o que você atribui isso? Eu acho que a gente sempre consegue pensar, a gente pensando que tem escalas diferentes, sempre dá para lembrar de algum evento da nossa vida trabalhando com produto digital que pode ter sido uma tentativa disso. Mas quando a gente vê um time ou um grupo de pessoas dentro da organização ali tentando implementar uma prática mais estruturada de produto, a gente encontra resistências de vários lados, tanto do próprio time, às vezes, por já estar muito acostumado a fazer uma coisa de uma determinada forma. Tá dando certo aqui, pra que eu vou mudar? Mas às vezes não tá dando certo no nível macro. Então a gente precisa realmente ter um olhar mais cuidadoso. E também da liderança, que às vezes tem uma visão de tipo, por que a gente vai gastar tempo fazendo isso? Só entrega as features aí e vamos continuar. Mas a gente sabe que não é exatamente esse o valor. Então muitas vezes a gente vê pessoas tentando, às vezes, sente essas dores, né? E tenta criar um mega processo de agora eu vou fazer tudo diferente, agora a gente vai fazer passo A, B e C e vai ser tudo perfeito e a gente vai coletar muitos feedbacks dos usuários e aí vai ter muitas métricas e muitos dados, mas não vou falar que não vai funcionar, mas é difícil. Então, como a gente pensa sempre em um MVP para as nossas features que a gente vai desenvolver, a gente tem que pensar num MVP para nossa operação de produto também. Então, entender o tamanho certo para começar, entender por onde começar a atacar, onde que tá doendo mais, para aquela organização específica, para aquele grupo de pessoas específico, e também conseguir, a partir desse entendimento inicial, criar casos de sucesso dentro da organização é um ótimo jeito de você conseguir mostrar, olha, a gente testou essa coisa pequena, esse novo processo, essa nova prática, conseguimos usar as métricas de uma determinada forma que nos levou a essa entrega X com esse retorno Y. Vamos tentar replicar em outro time? Que assim é liderando pelo exemplo. Obviamente a gente precisa encontrar exemplos apropriados, que às vezes a gente vê também que em organizações acaba gerando até uma certa rivalidade, tipo, o que eles fazem pra eles dar certo, mas pra mim isso nunca vai dar certo, porque meu time é XYZ. Precisa de gestão da mudança junto, né? Questão de operação não tem como fazer sem gestão de mudança mínima, né? Lembrar assim, de outros times, outras pessoas, né? Então, influenciar pela inveja pode sair pela culatra também. Tem que tomar cuidado. E também, uma coisa que a gente vê muito é essa questão da dificuldade com os dados, que eu acho que é a dor mais complexa de resolver quando a gente pensa nessa questão do Product Ops. Então, no livro, lendo o livro, parece tudo lindo. Você vai na base de dados, aí você vai pegar um dado X do seu produto e vai ter o dado lá do EBITDA e do churn, de todas as coisas, todas as métricas. E a gente sabe que não é assim. E aí você vai fazer um relatório em 10 minutos e vai mandar para o seu stakeholder. E aí, é muito complexo. Não tá ajudando para isso já? Tem muitos produtos de mercado que vem integrando IA para essa questão dos analytics, principalmente pensando em métricas de produto, né? Métricas de negócio acaba sendo uma coisa mais sensível, que a gente não lida tanto no dia a dia, pensando no dia a dia da maior parte das pessoas da organização, porque acaba sendo uma coisa mais estratégica, que às vezes está até mais protegida por trás de algumas camadas ali, que nem sempre, até a gente vê, né? Nem sempre são acessíveis e que pode ser contraintuitivo quando a gente pensa no desenvolvimento de um produto. Mas a IA, com certeza, pensando, né, que a gente está falando de dados, é uma coisa que a gente precisa realmente aproveitar que tá aqui e veio para ficar e entender como que a IA nos ajuda a, principalmente, analisar esses dados, pensando numa questão, uma operação de produto que esteja rodando, um produto, né, que tá rodando há algum tempo. Você com certeza vai ter
uma massa de dados minimamente num tamanho respeitável ali, que vai ser difícil você analisar na mão, sem nenhum auxílio de nenhuma ferramenta. Então, a IA é uma aposta certeira para pelo menos começar ali uma análise, começar a entender quais que são os padrões desses dados que você está vendo, como que a gente pode analisar tendências e como que isso vai ser levado ali para lideranças e para o próprio time, a fim de conseguir rodar a operação de um jeito aceitável. Até isso encaixa um pouco, né, no papel do Product Ops. Digamos que tenha, né, uma pessoa responsável por isso, ela garante o encaixe dessas ferramentas, a exploração delas de forma contínua e ver o que vai ser melhor, a experimentação, né, que também é muito falado no artigo, né, quem experimenta mais evolui mais, retém mais, tem melhores resultados de negócio. Então, acho que até as ferramentas de IA têm que estar bem encaixadas nesse flow, né, tipo assim, não é sair... Quando a gente tem a sorte de ter uma pessoa de Product Ops dedicada num contexto, é muito bom porque a gente pode delegar essa função de pensar nessa complexidade toda de ferramentas novas, de faz sentido ou não faz sentido, vamos experimentar ou não vamos. Essa pessoa pode tomar essa responsabilidade, mas a gente sabe que não tendo esse papel, o time tem que ir testando, entendendo até onde vão os limites também das ferramentas que existem, que estão disponíveis tanto no mercado quanto dentro da própria organização, que às vezes a gente sabe que tem algumas dificuldades com relação a isso, mas é essa curiosidade, essa abordagem de testar e iterar que vai ajudar, principalmente nessa questão das ferramentas de IA, que a gente sabe que, apesar de a gente já estar ali interagindo com elas há algum tempo, são muito novas na visão macro ali de produto. Então... Enquanto a gente falava aqui, eu já fiquei na minha cabeça assim, a Melissa Berry, ela chamou Product Ops de uma disciplina, a gente aqui, querendo ou não, já falou framework também, que eu acho que é onde a gente talvez tenha que pisar com mais cuidado. Quando a gente fala framework, né, a galera já vai começar com um ranço. Puta merda, eu já tentei Scrum, já tentei tudo, não sei o quê. No podcast? A gente tem um que tem no nome lá, né? Tem um episódio aí que tem palavrão no nome, hein? É em inglês, né? O fucking first step aí, pra quem quiser, muito bom. E a gente também referenciou agora como um possível papel, né? Então, assim, o que você diria, Sofia? É tudo isso? É um pouco de cada? É o que a gente quiser escolher? É um pouquinho do que a gente quiser, essencialmente. Acho que até dá pra brincar, né? Não é uma coisa, é um estilo de vida. É você pensar sobre produto de uma forma estruturada. Então, acho que como a gente sempre, pra mim é isso, eu acho que o livro, como você trouxe antes, não trouxe nada muito inovador, assim, de propostas e de uma coisa muito diferente pra você fazer dentro do seu produto. E sim, ele aplicou um vocabulário específico pra uma coisa que já era feita, de organização de operação em N outras disciplinas. É mais a gente conseguir falar como que isso não se é aplica... uma bala de prata. É a gente saber adaptar, saber ler o contexto, entender o que a gente vai trazer pra esse contexto que faz sentido com base em todas essas coisas que a gente já discutiu aqui hoje. Então, não é um framework, não é uma série de ferramentas, não é só um livro também. É uma forma da gente abordar uma operação de um time com foco em produto. E aí isso vai se traduzir de formas diferentes. Tem que ler, se inspirar, criticar, né? A Melissa, ela tem muita experiência, ela tem um instituto dela, né, e tal, de gestão de produto. Tem que selecionar, ela traz muitas dores ali que são comuns, né? Eu acho que muitas vezes também traz de uma perspectiva muito forte de empresas que são digital first, né? Já nasceram no universo digital, aí quando a gente traz para o universo das empresas mais tradicionais, indústrias, assim, a gente vê que as dores são outras. Apesar que eu acho que no cerne, no primeiro pilar lá, quando a gente fala de analytics, parece que é uma dor que todo mundo tem. De não ter dados, de não ter os dados, Super aplicável no marketing. Nossa, em todos os lugares, né? E agora, inclusive, né, com o boom das IAs, né? Todo mundo querendo IA. Casos de uso com IA, né? Pra resolver determinadas dores. Na hora que a gente vai ver, aí tem todo um papo que a gente já teve aqui também, né? Sobre modernização da fundação, que às vezes a base não tá pronta pra conceber soluções de IA já é uma coisa. Às vezes nem de um analytics mais avançado não tá pronto ainda, né? Então, é legal que, assim, eu acho que ela gasta a maior parte do vocabulário dela no livro com essa parte do analytics, né? De ter dados acessíveis, assim, para poder ter a tomada de decisão. Você perguntou lá no início, né, Marcelo, assim, se for o que seria, por onde começar, né? O que seria um quick win? Não é quick, né? Mas se fosse para mirar em algum ponto aí, eu acho que seria esse, sabe? Porque a gente fala muito dos processos, de feedback, de aprendizado, da parte cultural e gestão da coisa, que sim, é super importante, né? Porque no fim a gente tá falando, nós estamos lidando com pessoas, ferramentas também, software e tudo mais. Então
isso tudo é muito importante. Mas o que orienta mesmo são os dados, né? Um grande insight do livro para mim é esse, assim. E o que conecta provavelmente com o artigo, né? Onde que as empresas perderam a excelência operacional, eu acho que para mim tá aí também, né? Grandes investimentos feitos, uma expectativa enorme em cima de IA, mas ainda sem maturidade para realmente tirar o melhor proveito dela, né? Eu acho que um primeiro passo, ou alguns primeiros passos interessantes, é pensar, primeiro, onde que a gente tá mais batendo a cabeça na parede e por onde que a gente precisa começar a resolver, que em muitos dos cenários vai ser essa questão dos dados, porque a gente entende que no mercado é o cenário mais comum da gente não ter uma infraestrutura e uma base boa para que a gente possa aproveitar e democratizar esses dados para dentro da organização que tá ali atuando com o produto. E aí, para além disso, pensando até nesse cenário que muitas vezes os dados que a gente tem não vão ser os dados ideais, vão ser difíceis de coletar, vão ser difíceis de acessar, mas beleza, aceitando que esse é o cenário que a gente tem, se eu quero começar a estruturar minha operação de produto e tudo mais, e a comunicar para os meus stakeholders que isso está sendo feito, que a gente está tentando atuar de uma forma mais estratégica, para mim é de onde que eu posso pegar, coletar insumos que sejam minimamente confiáveis sem um custo muito alto. Então, muitas vezes vai existir alguma coisa que a gente não tem estruturada, e aí o papel que seria dessa disciplina de Product Ops é justamente trabalhar na estruturação contínua disso. Mas a gente precisa começar por algum lugar, então seria pensar dentro de tudo isso que eu tenho aqui na minha organização, porque a gente às vezes fala, não tem dado, não tem dado. O dado tem, ele só não é fácil de achar, não é fácil de estruturar, mas ele existe. Então é papel das pessoas de produto também cavucar. Eu gosto muito da palavra cavucar, de tentar fuçar, achar, até chegar num ponto que, sem muito custo, consiga um dado que seja confiável para conseguir apoiar uma decisão de produto ou uma comunicação para os stakeholders que estão ali cobrando algum tipo de resultado e, enfim, a performance ali desse produto dentro do portfólio. Eu queria ler mais alguns dados do artigo aqui, a gente caminhando possivelmente por um encerramento do episódio, mas só para instigar mesmo, porque eu acho que o artigo fala do problema e o livro da Melissa Perry fala de possíveis soluções, né? Dessa maneira nova de pensar, o estilo de vida, Product Ops, né? Mas tem algumas coisas muito legais, assim, que são faladas no artigo, que acho que deveriam provocar a reflexão, né? Então, até falei já sobre inovação e produtividade, né? Empresas que aplicam experimentação rápida conseguem aumentar a produtividade em 25% ou mais, mas no artigo eles fizeram uma pesquisa com uma base ampla aí de respondentes, né? De grandes empresas sobre essa questão de ineficiências nos processos e sistemas, né? E aí, por exemplo, 21% das organizações realizam check-ins com os funcionários pelo menos semanalmente para avaliar o andamento do trabalho. Olha que coisa maluca. Você deixar a galera trabalhando a esmo, sei lá, meses, até você perguntar, tá tudo bem? Tá dando certo? Né? É uma coisa muito louca. Baixo uso de ferramentas visuais. Então, apenas cerca de 25% dos entrevistados usavam ferramentas visuais como quadros para tarefas essenciais como balanceamento de carga de trabalho e priorização. Uma coisa maluca, né? Você imaginar algo minimamente como um Kanban não tá sendo usado, né? Em um volume grande aqui dos respondentes. Esse aqui eu acho super legal. Frustração com a tecnologia. 93% dos entrevistados expressam preocupação sobre como a tecnologia atual se traduz em desempenho. Imagina agora, né, nesse cenário com IA fazendo promessas milagrosas aí com relação ao desempenho e produtividade, né? E acho que por fim aqui, quase 75% afirmaram que suas organizações não tinham processos definidos para construir casos de negócio para novas ferramentas digitais. É sim, tá investindo por quê então, né? Que é muito essa questão que a gente trouxe bastante de, mas não tem dado. Às vezes tem, mas ir atrás e dedicar um esforço ali que a questão do Product Ops tenta reduzir para justamente você conseguir criar esses casos de uso, conseguir fazer essas análises e visualizações de uma forma mais simples e eficiente. Sofia, pra gente ir encerrando, como é que você enxerga o papel do Product Ops no futuro? Com a ascensão da IA generativa, o que você acha que vai acontecer? Que tipo de responsabilidade que ele vai ter? Também com relação a essas novas ferramentas, mas de que maneira que a gente pode introduzi-las com ética, né? Enfim, fazendo um bom uso, um uso adequado de todo o potencial que elas têm, né? Sobre o papel do Product Ops no futuro, é uma pergunta difícil. Momento futurista, vai! Acho que como quase todos os papéis que estão envolvidos ali no desenvolvimento do produto, é função de quem quer que esteja responsável por pensar na operação, de ter um olhar crítico sobre tudo isso que está surgindo. Então, obviamente, a gente vê muitas promessas sobre ferramentas de IA e novas tecnologias, não só IA, né, generativa, mas tudo que está ali relacionado a ela, mas é entender, tipo, isso se aplica no meu cenário? Tentar ir um pouco além também, porque às vezes a própria pessoa vai ter uma resistência a essas novas tecnologias, como o Pedro comentou ali, da resistência à tecnologia ser uma coisa muito prevalente nas organizações. Quando a gente está olhando para a operação de produto, um dos nossos
nossos papéis é justamente tentar instigar uma possível mudança de mentalidade até e de percepção do que está no mercado, porque as coisas mudam muito rápido. Então é justamente ter esse papel questionador, tanto da própria performance, da própria forma como o time opera hoje, e questionador com o que tá vindo de fora também, né? Dessas ferramentas que estão surgindo. Às vezes a gente vê pessoas que também estão muito animadas e aí começam a implementar todas as ferramentas de uma vez, e aí você não sabe se está dando certo, se está dando errado, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é também ter uma calma, né? Ter uma questão questionadora, mas com parcimônia, né? Saber questionar nos momentos certos e saber empurrar também nos momentos certos, para que a operação dos produtos consiga tanto atingir um nível de excelência que apoie a implementação de novas tecnologias e realmente aproveitar todo o valor que essas tecnologias podem entregar, e também conseguir evoluir essa operação ao longo do tempo. Como a gente comentou, né? Assim como um produto, ele não vai ser estático, não vai ser, a gente passou um mês aqui pensando nessa operação nova e é isso, nunca mais. Não, é um papel, é uma prática constante, é um estilo de vida constante que você vai estar sempre repensando nisso. Essa prática tá funcionando ainda? Essa ferramenta ainda se aplica ou eu preciso pensar numa ferramenta nova? Essa ferramenta que eu uso lançou uma funcionalidade de IA. A gente vai usar? Como que a gente vai testar para ver se ela se aplica no nosso contexto? Então é fazer sempre as perguntas e estar sempre tentando entender como que a gente vai contar a história do nosso produto a partir de todos esses dados e questões que a gente está olhando nesse mundo tão complexo que a gente vive. Não, e cada caso é um caso, né? Assim, diferentes organizações, diferentes necessidades até de evolução, de mudança. Tem organizações mais estáticas, organizações mais mutantes, e aí a gente tem que avaliar cada caso, experimentar um pouquinho, ver o que está fazendo sentido pra gente, né? Infelizmente não tem receita de bolo, mas vale pensar. É como o Schuster fala, né? Ser bom é um estado transitório. Aquilo vai estar bom até que não esteja mais, e aí a gente só não pode ficar imóvel, né? A essência da coisa é essa, não tem como ser bom pra sempre sem nunca mudar nada, porque o mundo não comporta esse tipo de coisa. Sofia, que aula. Obrigado, viu? Marcela, adorei também dividir o microfone com você adorei, hoje. aprendi bastante, gente. É isso, obrigado pelos insights aí, Sofia. Valeu, pessoal, um prazer estar aqui, sempre muito bom. E para você que nos ouviu, esperamos que tenha gostado. Se sua empresa está buscando aí mais eficiência, mais produtividade, acho que tem dicas valiosas no episódio de hoje, tanto no livro, quanto no artigo, quanto na mente da Sofia. Não esqueça de seguir os agilistas nas redes sociais e interagir com a gente por lá. Obrigado, Marcela, Sofia, mais uma vez, e até o próximo episódio.